Larissa de Oliveira Bastos e eu estou aqui para apresentar a pesquisa Estudo das Trajetórias de Movimento de Bactérias Magnéticas usando câmeras de alta velocidade, orientado pelo professor Dr. Daniel Acosta Ávalos. Bom, bactérias magnéticas, magnetotáticas ou magnéticas, são micro-organismos que biomineralizam nanopartículas magnéticas dentro do seu citoplasma, permitindo que elas se orientem passivamente com as linhas de campo, do campo geomagnético, ou seja, do campo terrestre, nadando, respondendo à direção destas linhas. Essas nanopartículas magnéticas elas são envolvidas por uma membrana lipídica e cada conjunto desse de membrana mais nanopartícula magnética é conhecida como magnetossomo. Os magnetossomos eles são dispostos em cadeias lineares. Aqui eu trouxe nessa imagem, cada filamento desse é um magnetossomo e eles estão em cadeias aqui dispostos na bactéria, no interior da bactéria. Isso confere a eles um momento magnético. E esse momento magnético é o que faz eles serem capazes de interagir com o campo geomagnético. Essa resposta deles ao campo magnético terrestre, é conhecida como magnetotaxis. E essa magnetotaxis é exatamente a resultante desse torque magnético, né? Ele gira, ele se orienta, esse torque magnético entre o campo geomagnético e o momento magnético da cadeia de magnetossomos. E por essa razão, uma curiosidade, né, as bactérias magnetotáticas são conhecidas como bússolas vivas. Bom, introduzindo as bactérias magnéticas no nosso estudo, o nosso estudo se propõe a estudar, a nossa pesquisa, né, se propõe a estudar as trajetórias de movimento dessas bactérias usando filmes de alta velocidade. E aí friso aqui o filme de alta velocidade porque a gente já tem pesquisas que estudam a trajetória dessas bactérias, mas não em uma taxa de FPS alta, que configura, né, filme de alta velocidade, já tem uma alta taxa de quadros por segundo. E como objetivos específicos são analisar os parâmetros dessa trajetória da bactéria, uma trajetória helicoidal em função do campo magnético, e além disso verificar se a frequência de oscilação do corpo celular depende do valor do campo magnético aplicado. E já vou falar um pouquinho mais desses objetivos. Bom, a nossa metodologia primeiro partiu de uma pesquisa bibliográfica, e em seguida a coleta das bactérias, que foi feita pelo nosso orientador. Por conta da pandemia, a gente evitou o máximo possível do contato. Entretanto, a gente teve que coletar as trajetórias das bactérias. Então a gente conseguiu ir ao CBPF um dia com todas as medidas sanitárias sendo respeitadas. E aí eu fotografei, né, esse isolador de vidro indicado como número 1 em vermelho. Ele tá ali posicionado com aquele bicozinho mais fino que permite que a gente colete gotas da coleta das bactérias, né, que foram coletadas e armazenadas nesse isolador, com um ímã. Esse ímã faz com que essas bactérias se locomovam até o bicozinho e ali a gente consegue coletar uma gota cheia de bactérias. E em seguida a gente colocou no microscópio e capturou elas se movimentando. Como? A gente aplicou diferentes valores de campo, um campo induzido entre a placa de Petri com as bactérias, e aí a gente conseguiu gravar elas se locomovendo. E aí, variando a tensão, a gente consegue variar o sentido do campo e elas vão de um lado para o outro. E aí a gente fica nesse movimento conseguindo registrar a trajetória delas.
E aí fizemos a coleta dos dados, né, dessas trajetórias e utilizamos o ImageJ para obter as coordenadas dessa trajetória, o microCal-Origin para fazer o ajuste da curva o ajuste da curva da trajetória das bactérias, e o QTI-Plot para obter alguns dados estatísticos que ainda estão em fase de processamento por conta da pandemia e todo o trabalho sendo em casa. Isso aumentou o tempo que a gente estimava para realizar a pesquisa. Então, esses dados ainda estão sendo analisados e obtidos. Bom, enfim, análise das trajetórias, né? Aqui eu trouxe um print, né? Essa tela, né? Um screenshot da tela aqui do ImageJ, tanto faz, com uma bactéria que a gente obtendo a trajetória de uma bactéria. A gente obteve a trajetória de umas cerca de 150 bactérias, e aqui a gente tem as coordenadas x e y dessa bactéria. Então, para cada valor de campo, a gente teve uma quantidade específica de bactérias, né? A gente dividiu os valores de campo para 2 Gauss, 4 Gauss, 8 Gauss, 16 Gauss e 25 Gauss. Então, nós temos várias bactérias para cada valor de campo diferente. E apesar dessa bactéria ela estar plana, né? Essa trajetória, a gente está obtendo uma trajetória plana dessa bactéria. Elas estão se locomovendo como uma hélice ao redor das linhas de campo. E isso, logicamente, por ser uma hélice, a trajetória delas é tridimensional. Mas é uma hélice cilíndrica. E, bom, essa superposição de duas hélices, né, porque elas possuem duas frequências, fizeram que a gente chegasse numa equação de ajuste. E aí eu passo para cá. Essa aqui já é um screenshot da tela do microCal-Origin, mostrando já uma bactéria com a curva, né, de ajuste em vermelho, é essa curva, e com os parâmetros obtidos aqui ao lado, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. E o que são esses parâmetros? Aqui é a equação de ajuste, os parâmetros P1 e P2 são os raios da oscilação, a P3 e o P5 frequências, e P4 e P6 são as fases. E aí, como que a gente chegou nessa equação de ajuste, né? A gente, observando a trajetória dessas bactérias, a gente conseguiu perceber que ela se movimentaria no mundo tridimensional como uma hélice cilíndrica, como eu disse, e que ela teria uma combinação de duas frequências. A nossa primeira equação de ajuste não deu certo, a gente descartou ela e a gente conseguiu chegar a uma conclusão, a um consenso de que ela se assemelharia à equação do batimento da física, pela interferência dessas duas frequências. E aí, formulando essa equação, a gente conseguiu encontrar os parâmetros e uma boa equação de ajuste. Conseguimos ajustar basicamente todas as bactérias com essa equação, do que se assemelha com a equação do batimento na física. Bom, como a gente estava gravando em uma taxa bem maior, né, de 108, eu não falei o valor da taxa, 187 quadros por segundo, a gente consegue, isso confere que a gente tenha mais pontos nos nossos dados, mais coordenadas nos nossos dados, e isso nos dá mais informação para que essa equação de ajuste seja mais verossímil. Entretanto, a gente já espera, apesar de não ter chegado ao final da análise estatística, como estamos lidando com corpos
com seres que são vivos, né? Não é um pêndulo, não é a análise da trajetória de um pêndulo, é um ser vivo. A gente já considera que a dispersão desses dados será alta, e isso é algo que a gente espera encontrar. E também esperamos, de acordo com os nossos objetivos da pesquisa, responder se elas dependem, se as frequências vão depender do valor do campo magnético induzido que nós colocamos e como que essa equação de ajuste, se essa equação de ajuste realmente funcionou, né, para essas bactérias a partir da análise das nossas trajetórias. Então aqui as referências do slide. Obrigada.